livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do 1 ao 12. Ontem lemos de 12 a 17. Vocês vão ler 3 a 12. Eu vou ler o primeiro, a igreja lê o segundo. Esperar abrir a sua Bíblia. O pregador já está perto. Já está chegando, graças a Deus. Demorou um pouco por causa do jogo no Maracanã. Vou ler o primeiro. Colossenses, capítulo 3, a partir do 1 ao 12. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, 3. Agora, porque ontem nós lemos de 12 a 13, hoje é de 1 a 12. Vamos prestar bem atenção. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A igreja. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Todos agora 12. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, em estranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Glórias a Deus. Vamos agora, irmãos, fazer os nossos pedidos. Então vamos fazer nosso pedido de oração. Peço oração pela minha esposa. Peço também oração pela irmã Maria Aparecida. Para Deus a força. Vamos orar também pela irmã Josefa. Orando pelo Fernando Aquino. Para Deus dar saúde a esses irmãos. Quem mais precisa das orações? O diácono Valdevino, vamos orar por ele. Vamos orar também pela nossa pátria, para Deus abençoar o nosso Brasil, certo? Orando também pelo nosso eleitor nesta noite, que já chegou. A mãe do irmão Rafael, Adriano, vamos orar por ela para Deus abençoar a nossa querida irmã que está programista, né? Operou, graças a Deus que operou. A irmã Raquel Farias pediu oração pelo esposo dela, que é pastor de Madureira. Ele caiu e bateu a cabeça e está
com problemas, tá? Ficou impossibilitado de raciocínio. Vamos orar. Sabendo, irmãos, é cada coisa. Nós vamos orar. A irmã Lídia já está bem. O nome dele é Josué Vamos Lopes. orar pela irmã Lídia também. Já está bem ou não? Nós estamos orando, irmão. Josué Lopes é o nome dele. Josué Lopes, pastor Josué Lopes. Vamos orar por ele. A irmã Nilza também. Pastor Valdemiro, Belmiro, pastor Belmiro, a sua esposa, também o seu filho Jessé, a sua filha também. Vamos orar também por todas as famílias, para que Deus venha abençoar e converter os nossos familiares. Tá bem? Vamos orar também pelas irmãs que estão gestando. A minha nora está esperando também uma criança, está passando muito mal. Vamos orar por ela, porque é um momento difícil para as irmãs, né? Que estão esperando a criança. Mas Jesus é maravilhoso. Glórias a Jesus. Aleluia. Vamos agora entrar com toda a nossa fé. Tá bem? Porque por certo hoje pregaremos a palavra de fé. Glória a Deus. Fé também. E nós vamos orar para Deus acrescentar nossa fé. Porque precisamos, né, irmãos? Jesus disse: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então nós vemos, na medida que a ciência vai crescendo, a fé de muitos vão, porque nós passamos a confiar na ciência. Antigamente, quando a pessoa ficava bem, vamos orar, reunia, vamos orar, vamos pedir ao médico Jesus. Agora não, eu tenho que ir no médico, aí já vai preocupar. Irmão, vamos para o médico, não é verdade? Aí a gente esqueceu, deixando Jesus lá para trás. Mas Deus, o nosso Jesus é o nosso general. Ele continua sendo a cabeça da igreja, o médico sobre todos os médicos, o Senhor dos senhores. Glórias a Jesus. Vamos orar agora. Chamar aqui o irmão Vera, você vai orar. Glória a Deus. A paz do Senhor mais uma vez. Eu fico feliz de estar aqui com o pastor Marcelo Medeiros. Parece que ele tem uma enciclopédia na cabeça. Se ele falar com você, você der o seu nome, daqui a 5 anos ele lembra. É incrível a lembrança desse moço. Deus faz assim. Eu lembro que lá no COM, às vezes os alunos do COM faziam perguntas para embaraçar. Tem esse tipo de gente na igreja, sabia? Ele faz pergunta para embaraçar. Mas Deus lhe dava respostas sábias para que ele desse a resposta e entrasse na mensagem novamente. É triste ter pessoas que só sabem querer embaraçar. Mas aqui tem pessoas que querem ouvir, aprender do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te honramos, te glorificamos pela tua presença neste lugar. E te pedimos em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, meu Senhor, dá compreensão da tua palavra. Meu Senhor, enquanto usa o teu servo, dando a tua inspiração pelo teu Espírito Santo para falar conosco. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender contigo, Senhor. Queremos sair daqui nesta noite melhor do que entramos neste lugar, melhor do que o que fomos. Queremos sair melhor agora, Senhor, aprendendo a tua palavra. Seja conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.
Jesus. Amados, eu cumprimento e saúdo a todos aqui com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos antes de entrar diretamente no estudo da palavra santa, bendita, gloriosa palavra de Deus. Meu primeiro agradecimento ao pastor que preside, a quem Deus confiou esta casa, o pastor Genaro Vasco, para servir o nome do Senhor. Amém por isso. Tá? Porque, apesar da benevolência do meu amado irmão pastor Raimundo Veras, né, eu tenho uma confissão a fazer aqui para vocês, tá? Eu gravo o nome de aluno. Estudou comigo, eu gravo o nome. Gravo o nome, fisionomia. Até hoje, sei que a filha dele canta, e etc e tal. Mas, a verdade é que eu sou péssimo de nome. Mas tem uma coisa, eu gravo a história também da pessoa. Se a pessoa conta uma história, isso é uma coisa problemática. A pessoa conta uma história, passam-se 20 anos, eu sei que o filho fez a faculdade daquilo, fez faculdade de mais não sei o que lá, mas o nome mesmo, só Jesus na casa. Fica assim, diz eu converso com a pessoa, sei tudo da vida dela, que ela já me falou, já me contou. Ainda mais pastor, a gente ouve história, né? Pastor ouve história da vida dos outros, todo mundo. Grava tudo. E o que é pior, se faltar o culto, olha assim, não está. A gente sabe disso. Mas amém. Pastor Genaro Vasco, muito obrigado pela confiança na nossa pessoa. Pastor Ezequiel, Deus é minha fortaleza, nome bonito, significado bonito. Glória a Jesus. Deus o abençoe, muito obrigado pelo contato, muito obrigado pela confiança de vocês. Minha esposa, que é minha companheira, toca comigo, pede coral comigo, né? Dá aula. Eu na escola bíblica dominical ela ensinava assim, aquela escola com quase 300 e não sei tantos alunos, e ela ali com a barriga enorme dos nossos 2 filhos à frente da classe da mocidade. Deus te abençoe, meu amor, meu anjo, minha vida, minha inspiração. Muito obrigado. Queridos, eu gostaria de, sem demoras, agradecer a oração. Muito obrigado, meu amigo Raimundo, de longas datas, né? Mais de 20 anos ali, era recém-casado, quando nós nos conhecemos e travamos nossas experiências aí, pregador da palavra também, evangelista nato, evangelista que eu estou falando sempre com o título de pastor, mas amém. Deus abençoe, muito obrigado. Eu gostaria de, sem demoras, passar para um texto que está anunciado no cartaz e que traz como temática Igreja revestida das virtudes cristãs, perseverando na palavra de Deus em tempos trabalhosos. Olha a temática: Igreja revestida das virtudes cristãs. Em primeiro lugar, é a igreja. As virtudes ali não são para toda e qualquer pessoa. Eu gostaria de deixar claro aqui na noite desse dia que aquilo que nós iremos estar falando não se aplica ao mundo, se aplica a nós, igreja do Senhor. Por que somente a nós, pastor? Porque nós somos salvos ou libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor para sermos vestidos e revestidos de empregáveis afetos de misericórdia, humildade, bondade, longanimidade. Essas coisas que estão escritas ali. Essas virtudes são para nós, não são para o mundo. O mundo ainda está sob o poder do maligno. Como diz na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 18, versículo 19, perdão, sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Então essas virtudes são para nós, igreja. Segundo lugar, revestida. O que é uma veste? A veste é aquilo que nós colocamos para cobrir o corpo, para proteger o nosso corpo, e consequentemente a sobreveste é aquilo que nos reveste. Então estou vestido com uma calça, com meia, estou revestido com um paletó, uma gravata. Isso é o que? Sobreveste. Então revestidos. Está entendendo? Significa, revestimento é coisa de quem está preparado. Estou preparado para me apresentar
Quando eu vou dormir, eu fico apenas com uma veste, e assim sucessivamente. A igreja revestida é a igreja que se despojou do velho homem, das concupiscências do engano, se despojou de ira, imoralidade, palavras torpes e tudo mais, e se revestiu de entranháveis afetos de misericórdia, bondade, benignidade, humildade, etc, etc. Esse é o primeiro ponto a ser colocado aqui. Terceira questão, perseverando na palavra. Porque, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. É mais do que verdadeiro que é importante que nós pratiquemos a palavra de Deus. É mais do que verdadeiro que é importante que nós pratiquemos a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, no verso 21, é a introdução necessária, que não está aqui no próprio esboço que nós temos. Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 21, diz lá: lançando fora toda malícia e superfluidade, acolhei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aí o verso 20, antes disso daí, eu vou ter que voltar no verso 20, Tiago capítulo 1, verso 17, que diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há dúvida ou sombra de variação alguma. Foi Ele que, segundo a sua palavra, nos gerou segundo a sua vontade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Verso 19 diz: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não promove a justiça de Deus. Verso 21, lançando fora toda malícia e superfluidade, acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar vossas almas. Sede praticantes, verso 22, e não somente ouvintes, porque aquele que ouve a palavra e não coloca em prática é semelhante a um homem que, contemplando o seu rosto por um espelho, tal como estava, sai. O que o texto está dizendo aqui para nós? O texto está dizendo para nós que nós precisamos praticar, colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós temos ouvido. Se eu não me engano, o Salmo 119, verso 4 diz: deste os teus mandamentos para que os colocássemos em prática, ou para que os praticássemos à risca, ou para que os observássemos na íntegra, ou diligentemente observássemos. Então a palavra de Deus, ela é para ser praticada. Mas aqui eu quero voltar para a carta de Tiago, porque só pode praticar a palavra de Deus. Voltando para o verso 18, Tiago capítulo 1, verso 18, por que é que nós podemos colocar a palavra em prática? Podemos colocar a palavra em prática, glória a Deus, Espírito. Podemos colocar a palavra em prática porque fomos gerados pela própria palavra para sermos as primícias das criaturas de Deus. O mundo, não adianta eu querer cobrar a santidade do mundo, não vai adiantar eu querer cobrar um comportamento íntegro do mundo. Não, somos nós que fomos gerados pela vontade de Deus, mediante a palavra de Deus, para que uma vez gerados fôssemos primícias da sua criatura, e uma vez no lugar de primícias de criatura, pudéssemos lançar fora toda malícia e superfluidade e acolher com mansidão a palavra que em nós enxertada, podemos viver a palavra de Deus em essência, em sua integridade, em sua plenitude. Somos nós, amados. Não é o mundo que vai fazer isso, é nós, somos nós na condição de igreja. Por isso, igreja de Cristo, revestida das virtudes cristãs, perseverando na palavra em tempos difíceis. Agora, uma coisa que eu quero colocar aqui. Veja bem, irmãos, eu lido com a palavra de Deus há 43 anos, porque eu sou aluno de escola bíblica dominical desde os meus 7 anos de idade. Esses textos que a gente tem na cabeça e coloca em mensagem, antes de qualquer coisa, foram os textuários decorados, porque eu sou da época do textuário decorado, de cor falado, de cor. E não era versão nova, de nova tradução da linguagem de hoje, versão, era Almeida, revista e corrigida. Era terceiro ato cap, como se fala lá no trabalho, ou como se fala em algumas igrejas aí. Era aquela versão que a gente ia lá, bem-aventurados
os humildes de espírito, ou pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí outras são bem-aventurados que choram, porque serão. Tinha que estar de qual textual? Irmãos, o que eu constato? É difícil guardarmos ou colocarmos em prática a palavra de Deus. É difícil colocarmos em prática, os moços estão aqui, queridos, mas eu tenho que colocar algo que o Espírito está revelando agora, nesse momento. E eu sabia que seria uma noite de instrução e de revelação. Até porque. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Até porque, na escola bíblica dominical, eu aprendi que os dons de revelação são palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Tem umas revelações esquisitas que acontecem por aqui, gente vendo lacraia, gente vendo crocodilo, jacaré. Isso não é revelação. Isso é qualquer outra coisa, eu não vou nem entrar no método. Revelação é palavra da ciência. Revelação é a palavra sendo ministrada, o ensino sendo ministrado, mas o Espírito Santo sondando os corações, examinando e colocando na boca do ensinador aquilo que não está no programa, não está no estudo, não está no esboço que foi enviado para a direção, mas Deus trata com a sua igreja. Aleluia! Deus trata com a sua igreja. Então, algo que Deus quer tratar com essa igreja aqui é que não há como nós. É difícil, sabendo a palavra de Deus, colocar em prática. Mas você não vai ver ninguém que desconhece, que não se interessa, que não quer ouvir a palavra de Deus, que também consiga praticar. Não tem, queridos. Não tem. Para nós praticarmos, nós precisamos conhecer. Vou colocar, para praticarmos, precisamos conhecer. Vou colocar mais uma vez, para praticarmos, nós precisamos conhecer. Se nós não nos dedicarmos a conhecer, vai ficar complicado. A Bíblia diz claramente no mesmo Salmo 119, que começa no verso 1 dizendo: bem-aventurados os que trilham o caminho retos, a saber os que andam na lei do Senhor. O que diz lá o verso 9? Como purificará, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o verso 11, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Quem não observa a palavra, quem não medita na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo 1, verso 2, também não consegue colocar em prática. Para colocar em prática é necessário que nós tenhamos um coração disposto a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E aí, meditando na lei do Senhor, o Espírito Santo vai gravando no nosso coração, no nosso ser, no nosso gene, na nossa completude. Nós vamos sendo tomados pela palavra de uma maneira tal que a gente não consegue mais falar de outra coisa que não da palavra. Uma vez eu estava no trabalho, uma experiência para nós podemos adentrar no estudo. Eu estava no meu trabalho e ali, naquele trabalho, um colega começou a reclamar, porque é doloroso, irmãos, você fazer solenidade, é doloroso. Às vezes 4 horas em pé aguardando a autoridade, o colega começou a reclamar. No que o colega começou a reclamar, ele veio falar comigo. E eu também não, vou ser sincero, irmãos, quando as coisas fogem um pouco da lei, do regulamento, eu dou aquela, não, o regulamento diz isso. Mas naquele dia, eu virei para ele e falei assim: querido, eu não estou conseguindo pensar em nada disso. E de fato, eu fui tomado por pensamentos do céu, e eu me lembrei da leitura oficial: se fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. C.S. Lewis, um pensador a quem eu amo, e as 2 pós que eu tenho, as 2 foram feitas com base nas obras dele, diz uma coisa: que os cristãos pararam de influenciar o mundo à medida que deixaram de pensar no céu e passaram a pensar mais na terra. Aleluia. Eu me lembro que quando criança, eu não sei como, mas na verdade eu sei a resposta, eu vou dar a resposta. Nosso domingo era 6 horas da manhã, às 8 da manhã consagração, de 9 às 11 escola bíblica dominical, de 2 às 4 evangelismo, e a partir das 19 horas aquele culto à noite. E
ninguém lá em casa morreu. Eu estou vivo para a honra e para a glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, falando aqui essa noite com vocês. Mas por quê? Nosso pensamento era no céu, não era na terra. Por que nós estamos perdendo a influência, inclusive nesse mundo? Porque estamos deixando de pensar no céu e passando a pensar na terra. Queridos, nós precisamos inverter aqui, porque a Bíblia diz com clareza que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos juntamente com Ele. Então vamos pensar no céu, no céu, no céu, no céu, porque é pensando no céu que nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos do novo homem. Então passemos ao estudo. Na palavra, o texto aqui diz, não repare a versão de Bíblia que eu vou utilizar não, como escolhidos de Deus, santos e amados. Irmãos, eu estava observando aqui, é uma carta, a carta aos Colossenses é uma carta de 4 capítulos. Salvo engano, o primeiro capítulo tem 29 versículos, o segundo capítulo tem uns 24 a 25 versículos, o terceiro capítulo são 23, é uma carta pequena. É uma carta pequena, mas olha só, 5 vezes, no primeiro tópico, 5 vezes ocorre a palavra santos. Em 5 ocasiões, Paulo se dirige àquela igreja através do predicativo, vamos colocar dessa forma, ou do adjetivo santos, 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 santos e santos. Para não esquecer, santos. Para não esquecer, santos. Irmãos, e aí? Isso é algo que me faz ficar impactado. Porque eu me lembro que, escrevendo para Roma, Paulo vai dizer aos santos que estão em Roma. Romanos 1, verso 7. Ele vai escrever a carta de Corinto, uma igreja que nós aqui sabemos, marcada por divisão, por perversão. Ele vai dizer aos santos em Corinto. Ele vai dizer aos santos que estão em Éfeso. Ele sempre se dirige à igreja como santos, para lembrar que aquele grupo não é um grupo de qualquer um, mas é um grupo de pessoas que são chamadas. A palavra santo, ela significa aquilo que é consagrado, aquilo que é separado do uso comum, aquilo que tem uma finalidade especial. Santo não é o mesmo que perfeito. Essa irmã faladeira que está do teu lado, essa irmã que gosta de dar uma alfinetada em você, ela também é santa. Ela está aqui ouvindo a palavra porque ela é santa, ela é escolhida por Deus. Agora está no processo de aperfeiçoamento, está no processo de purificação, né? Está no processo de ser afiada pelo ferro, mas é santo, é santo, é santo, é santo, porque a Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 15: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: santos sereis, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluia. Aleluia. Então cada um de nós aqui somos santos. A igreja dividida de Corinto, cheia de erros, cheia de falha doutrinária, cheia de heresia, santos que estão em Corinto. Só aos Gálatas que o pronome vai ser outro, que o predicativo vai ser outro. Ele vai dizer: ó insensatos Gálatas. Mas é um outro assunto para uma outra noite. O nome que a igreja tem é de santos. E santo é aquilo que é separado. E aquilo que é separado precisa de uma vestimenta especial. E aqui eu não estou falando de paletó, de gravata, embora esteja vestido dessa forma, respeitando as normas, respeito as normas da casa e gosto, porque fui criado com paletó e gravata, trabalhei como músico com paletó e gravata a vida inteira, mas amados, aqui eu estou falando de entranháveis afetos de misericórdia, de bondade, de benignidade. Aleluia. Você bota um chinelo, uma bermuda, não estou dizendo que ninguém aqui ande dessa maneira não, vamos lá. Uma camiseta vai no banco, a porta apita, tu não entra por nada.
bota o paletó e a gravata, doutor, o senhor deseja o quê? O senhor é cliente especial, né? Porque a roupa nos distingue. A roupa nos distingue, rapaz. Até pergunta se eu quero um crédito, se eu quero alguma coisa, né? A mesma coisa, quando as pessoas veem você praticando atos de bondade, de misericórdia, de benignidade, de compaixão, quando veem você suportando o teu irmão, suportando a irmã, agindo sempre de forma pacífica, já vem algo assim, tem algo distintivo. Porque nós temos vários títulos, né? Nós temos assim o título de evangélico, o título de cristão, o título de crente. Mas quando as pessoas veem você exercendo misericórdia, exercendo a paz, elas entendem que você é santo, eleito e amado de Deus. Santo, eleito e amado de Deus. Então passemos, portanto, revestidos de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eu fiz uma observação nos tópicos 4 e 5 da apostila, que eu terei de resumir, né? Porque o negócio foi rendendo, que só nesse texto da carta aos Colossenses, do capítulo 3, do verso 12 até o 17, aparecem 5 a 6 frutos do Espírito. E em Gálatas 5, verso 22 está escrito: olha, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança ou domínio próprio e fé ou fidelidade. E o texto encerra dizendo: e contra estas coisas não há lei. E o verso 24 diz: os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Então, amados, queridos irmãos, o que é que nós temos aqui? Aquilo que é chamado de fruto em Gálatas 5, agora é chamado em Colossenses 3 de veste, de vestimenta, daquilo que nos distingue, daquilo que nos apresenta. Quando você vê um homem togado, ou é um professor, ou é alguém que exerce a magistratura. Quando você vê um homem de paletó e gravata, você automaticamente associa ele ao exercício do direito, seja no Ministério Público, seja na Defensoria, mas é alguém que exerce ou que veste com direito. Então, algum empresário, quando te veem com bondade, com humildade, com mansidão, com benignidade, quando veem em você as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, o fruto de Espírito de Gálatas 5, automaticamente interpretam que você é um crente. Eu quero dizer, assim como a veste humana nos credencia, cada uma dessas virtudes nos credencia junto ao mundo de uma maneira tal que a nossa vida prega, o nosso testemunho prega, a nossa conduta vai à nossa frente pregando por nós. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, enaltecido seja o teu nome, Jesus Cristo. Então vamos falar de uma por uma dessas virtudes. A palavra virtude, ela vem de uma expressão grega chamada arete, e ela tem a ver com aquilo que é excelente. Eu acho uma coisa interessante, existe um pronome de tratamento chamado esmo, né? Resumido assim, ele é resumido da forma EXMO, que significa excelentíssimo. Mas um excelentíssimo, de acordo com a Bíblia, um excelentíssimo de acordo com aquilo que nós estamos estudando aqui essa noite, meu Deus do céu, o relógio está passando, o tempo está passando, né? Mas eu vou dar uma adiantada. Excelentíssimo é o homem humilde, excelentíssimo é o homem bondoso, excelentíssimo é o homem generoso, excelentíssimo é o homem compassivo, excelentíssimo é aquele que vê a dor do outro e sente a dor do outro como se sua. É ali que reside a excelência do cristão. Não está no cargo que exerce. Eu fico olhando às vezes sessões do Congresso, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, Vossa Excelência para não sei mais aonde. Porque a excelência está ligada à função e ao cargo. Aqui a excelência está ligada ao caráter. A excelência, vou falar novamente, está ligada ao caráter.
uma palavra que no grego ela significa, não tem algo na língua portuguesa para traduzir. É um problema quando você tenta traduzir uma obra para outra. É uma palavra que na verdade significa das entranhas. É quando nós vemos a miséria alheia e sentimos no fundo do nosso ser aquela miséria alheia como se ela fosse nossa. E quando eu olho para a Bíblia, para sentimentos de compaixão, eu vejo essa palavra sendo usada muito no Evangelho de Mateus. Coloca no projetor. No capítulo 9, verso 36, vocês vão ver Jesus olhando para a multidão e sentindo compaixão da multidão, porque estavam desgarrados como ovelha que não tem pastor. Vamos ler o que está no telão? Eu vou contar até 3 e vamos ler de uma forma bem compassada. 1, 2, 3. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, é esse sentimento de compaixão que faz Jesus se doar pela causa do Evangelho, que faz Jesus ensinar, pregar e curar. É o sentimento de compaixão. É o sentimento de compaixão que faz Jesus interromper o seu descanso. Mateus capítulo 14, no verso 14. Mateus 14, verso 14. Por favor, Mateus 14, verso 14. Peço ajuda do telão mais uma vez, porque olha o que diz o texto. E Jesus saindo, viu uma grande multidão. Amém. Agora, o que é que tomou conta dele? Porque o que é que toma conta do nosso coração quando nós chegamos numa congregação e vemos ela cheia, preparada para nos ouvir? Em grande parte de homens que carregam o título de homens de Deus, o que toma conta é um sentimento de envaidecimento. Meu Deus do céu, hoje a escola está boa. Mas o mesmo Jesus que tem compaixão da multidão é o Jesus que tem compaixão da mulher que está humilhada ali no poço, pegando água num horário de sol a pino, porque ela não pode sair de manhã cedo com as demais mulheres, e Jesus ainda pede água para essa mulher. A mulher rejeita da água para ele porque ele é judeu. Ele diz: se tu conheceras o dom de Deus e aquele que fala contigo, tu lhe pedirias, ele te daria água viva para beber. E Jesus saindo, ele viu o quê? Uma grande multidão, mas no lugar de ser possuído pelo envaidecimento, diz o texto que ele possuído de uma íntima compaixão para com a multidão. O que ele faz? Curou os seus enfermos. Glória a Deus. Eita glória! Aleluia! Oh, glórias a Deus! Eu tenho que chegar até o final desse estudo, Jesus, me ajuda. Me ajuda mesmo, Senhor. Então, queridos, compaixão. Segundo lugar, bondade. Bondade, do grego krestotes, usualmente traduzido como bondade mesmo, né? Significa o prazer em fazer aquilo que é bom, o prazer em fazer aquilo que é bem. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, doçura, domínio de si. O fruto da luz se chama bondade, justiça e verdade, tópico 6 do nosso esboço. E o 2 carta aos Coríntios 6, verso 6, não precisa colocar no telão, pela pureza, pelo conhecimento, pela paciência, pela bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sem fingimento. Então, bondade é a característica que nos leva a ter prazer na prática do bem. Terceira virtude, humildade. Repita comigo. Humildade. Mais uma vez. Humildade. Gente, só a origem da palavra daria um estudo completo. Mas eu notei uma questão, eu gosto de ir no grego, eu notei uma questão. A palavra humildade, ela não existe na língua grega. A palavra usada, são duas palavras usadas pelos autores do Novo Testamento para traduzir humildade. A primeira palavra significa baixeza, cometimento,
A segunda palavra significa pensamento baixo. Então, o que é ser humilde? Olhe para cá, o que é ser humilde? Ser humilde não é andar com veste bolo, está dizendo eu sou muito humilde. Ser humilde também não tem nada a ver com dizer que não sabe isso, não sabe aquilo mais, não sabe aquilo outro, mas Deus me usa mesmo eu não sabendo. Isso não é ser humilde. Você está se gloriando do fato de que Deus te usa. E a Bíblia diz que a gente não pode. A Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas em me conhecer e saber que sou Deus, que faço justiça, bondade e beneficência na terra. Nisso se glorie o homem, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A gente que se gloria porque tem uma agenda cheia, a gente que se gloria porque tem uma igreja enorme, isso não é motivo de glória. A gente que se gloria por N outras razões, mas o que diz a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30, que Cristo foi feito da parte de Deus, sabedoria que vem de Deus, justiça, santificação e redenção, para que, conforme está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Mas tem gente que ainda vai para a rede social se gabar da agenda que tem. Tem gente que precisa de um espinho de Satanás, o mensageiro de Satanás esbofeteando ele. O esboço está na outra direção, mas o Espírito está mandando ele nessa. Eita Jesus! Aleluia. Para não se gloriar das revelações e das visões que Deus havia dado, permitiu o Senhor que viesse um mensageiro de Satanás. 3 vezes orei para que o Senhor afastasse, e Deus não afastou. Qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder não se aperfeiçoa numa agenda cheia, não se aperfeiçoa no pastoreio de uma igreja de 5 milhões de membros, não se aperfeiçoa numa igreja que tem quilômetros quadrados, num templo enorme, não se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder do Senhor atinge a sua finalidade na fraqueza. Então, humildade. Vamos botar a sandália, bota a sandália, o cinto, o vestimento, bota tudo da humildade. Está entendendo? Tenha um pensamento baixo. Romanos 12, verso 3: rogo-vos eu pela graça de Cristo, que ninguém tenha um pensamento a respeito de si mais elevado do que convém, mas antes pense de acordo com a medida da fé. Na verdade, nós precisamos, como Paulo, nós precisamos enxergar a nós mesmos. Quando nós temos um encontro com Deus, nós enxergamos nossa pequenez, nossa vileza, que nem o profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Aleluia. É o pensamento que nós precisamos ter de nós mesmos. E uma coisa que eu acho interessante, a Bíblia diz com muita clareza na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 6, ele, porém, faz ainda mais para mostrar favorável. Eis que a Escritura diz: aos orgulhosos Deus resiste, mas aos humildes concede graça. Deus resiste o soberbo. Deus resiste quem se gloria do que quer que seja, se gloria de ter uma agenda lotada, a ponto de pregar no mesmo dia, numa vigília, na escola dominical, no ar livre, no culto da noite e no que quer que seja. Deus abomina, Deus resiste, mas Deus dá graça ao humilde, ao quebrantado, ao contrito, ao abatido. Tópico 10 da página 2. Mansidão significa brandura, significa a capacidade de ouvir críticas desfavoráveis e manter-se firme no propósito divino. Irmãos, olha só. A cultura de hoje prepara a gente para os aplausos. Mas eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Qual foi o aplauso que Jeremias teve?
agitador de Israel. Qual foi a homenagem que a Câmara do Senado de Israel deu para Eliseu? A homenagem foi a palavra do rei: se a cabeça de Eliseu não estiver cortada na minha mão, que eu morra. Porque a culpa é sempre do servo de Deus, né? Irmãos, nós não fomos chamados para receber aplausos, não fomos chamados para receber louros. Já estou encerrando, tá? A primeira parte. Não fomos chamados para receber tapas nas costas. Nós somos chamados para a glória de Deus. E a glória de Deus não combina com as glorificações humanas. Eu tenho que entregar o que Deus está me dando aqui nessa noite. Como Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Humilde por quê? Você não vai ver Jesus se apresentando, dizendo para você: olha, eu sou o Messias, olha, eu sou quem cura. Tem gente que cura uma dor de cabeça e vai para a TV fazer propaganda. Jesus curou leproso e disse: não fale isso com ninguém. Jesus curou para não conta para ninguém. Aleluia. Não conta para ninguém. É antipropaganda. Não fala com ninguém não. Vai, se apresenta ao sacerdote, oferece a tua... Mas os camaradas já foram proclamando, já foram pregando. As pessoas que de bom grado iam. Humilde. Agora manso por quê? João Batista veio perguntar para ele: és tu aquele que devemos esperar por outro? É uma pergunta que tirar a paciência de qualquer um, mas Jesus com uma calma: olha, vai, João, e diga as coisas que vocês têm visto e ouvido. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os leprosos são limpos, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho do Reino de Deus. Aleluia! Aí os fariseus ali, e os fariseus? Os fariseus, Jesus falou para eles: vocês vão comparar com o quê? Eu vou comparar com meninos. A gente toca flauta e vocês não dançam. A gente canta canções tristes e vocês não saltam. Veio João Batista não comendo, não bebendo. Vocês disseram que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Vocês dizem que ele é um comilão, beberrão, companheiro de... Ou seja, nunca, seja João Batista, seja Jesus, nós nunca iremos agradar. Está ouvindo, pastores? Está ouvindo, obreiros? Nós nunca iremos agradar. Se cita versículo bíblico metido, para que citar tanto versículo bíblico? Se vai na revelação, mas está querendo bancar o espiritual. Não tem como agradar, mas a mansidão nos leva a agir da maneira que Deus quer e nos mantemos firmes na vontade dele. Que Deus abençoe. Vamos para o nosso intervalo em nome de Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, estou nadando nas águas do Espírito, na palavra do Senhor, que nos consola e nos ensina. Vamos ouvir o conjunto Monte Oreb, é o conjunto, os conjuntos que hoje estamos falando. Glória a Deus. Glórias a Jesus. A igreja, as irmãs, se unifiquem aí e adoram o Senhor nosso Deus. Glória a Deus.
Irmãos, dando sequência ao nosso ensino, ao que Deus tem colocado no nosso coração, nós falamos aqui de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, e aí nós temos a expressão paciência ou longanimidade, que toda vez que essa expressão ela é empregada, ela é associada a suportar um ao outro em amor, né? Ela é associada ao suportar. Tanto em Colossenses quanto em Efésios, essa palavra ela vem com o suportar. E o que é suportar? Um ao outro. Eu tenho visto alguns trabalhos assim de hermenêutica, de interpretação de texto, de versículo, porque o termo suportar, né, dá uma conotação pejorativa à relação pessoal. Então, algumas pessoas têm colocado que suportar significa servir de suporte. Mas a grande questão que eu preciso colocar aqui com vocês nessa noite é que suportar tem a ver com entender que esse ser humano que está do teu lado, à tua frente, à tua retaguarda, à tua destra, à tua esquerda, é um ser humano falho. Ele é um ser humano falho. E nós precisamos, Deus tem tocado no meu coração, que nós precisamos suportar os defeitos, as deficiências uns dos outros. Precisamos suportar as ambiguidades. Porque a mesma pessoa que diz no Salmo 16, está o Senhor à minha direita, jamais serei abalado, é a pessoa que vai dizer no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Davi. Nós somos seres ambíguos. E agora vem uma coisa que ninguém observa, mas outra questão que nós precisamos aprender: suportar as qualidades e as excelências dos outros. Como assim, pastor? Aquele incômodo que dá na gente porque o irmão é acima da média. Meu Deus. Ah, pastor, não, sou eu quem vou dizer agora em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a responsabilidade do ministro de Deus. Todos nós nos incomodamos com tudo aquilo que é acima da média. A questão é que há pessoas que se incomodam, por exemplo, com a calma de uma pessoa. Esse camarada é calmo demais, eu não aguento mais. É verdade. Se fosse bravo, não aguentava, mas como é calmo, não aguenta. Como é que pode? Não nada tira ele do sério. É aquela pontinha de inveja, porque queria ter aquela qualidade. E o que é pior, há pessoas que querem, mas não estão dispostas a fazer o menor esforço. E aí a Bíblia está dizendo: seja paciente e suporte o seu irmão. Seja paciente e suporte a sua irmã. Seja paciente e suporte o seu marido. Seja paciente e suporte a sua esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja paciente e suporte o seu filho. Glórias a Deus, né? Aquela pessoa que tem, suporta aquela pessoa. Suporta aquela pessoa que está sempre contando a mesma história. Suporta essa pessoa que um dia fala contigo, no outro não. Mas suporta também essa pessoa que tem resposta para tudo, que tudo pergunta, que tudo quer saber. Suportai-vos uns aos outros. Aleluia. Meu Deus. Glória foi embora. O glória foi embora. Suportem-se uns aos outros. Perdoem-se mutuamente, ou seja, nada de ficar com dívida um com o outro. Aleluia. Aleluia. Nada de sentir que está devendo.
capítulo 6, verso 11, perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado aos nossos devedores. Ele vai dizer no verso 14 de Mateus 6, porque se perdoarem as dívidas uns dos outros, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Só que aí vem uma parábola em Mateus 18, onde Jesus ilustra um camarada, que eu vou traduzir para os valores atuais, né? Um credor, um mordomo, que o Senhor chega para ele, presta a conta da tua mordomia. E ele diz: olha, eu não tenho como prestar conta, porque a minha dívida é de 1 trilhão de euros. Eu estou trazendo para a realidade. É uma dívida impagável, impagável. E ele suplica, o Senhor vai e perdoa. Aí ele, saindo na rua, ele encontra um conservo que devia a ele 5 pesos. A moeda mais desvalorizada na América Latina, sem nenhuma conotação, tá? 5 pesos. Algo que não chega nem a R$1. E ele espanca e cobra. Irmãos, imagina se Deus colocar no extrato bancário cada pensamento mau que nós tivemos, cada pontinha de inveja que nós tivemos em relação a um irmão, a uma irmã. O Salmo 19, verso 12, se eu não estiver enganado, diz lá: quem é que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. É isso mesmo? A versão é outra, mas a mensagem é a mesma. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me daqueles que estão ocultos ou que me são ocultos. Irmãos, pelo amor de Deus, há erros que nós cometemos sem saber, e nós pedimos a Deus: perdoa os meus pecados por pensamento, por palavra, por obra, por omissão, por comissão. Aleluias, porque pecamos por comissão. Quando nós pecamos, vemos o irmão pecando e consentimos com o pecado. Pecado por comissão. Pecamos por omissão. Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha quanto nós pecamos. E nós pedimos a Deus: perdoa as nossas dívidas. E temos dificuldade de perdoar os nossos ofensores, aos nossos devedores. Mas a Bíblia está dizendo: suporte um ao outro em amor, perdoando uns aos outros. Porque se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Deus nos perdoou, fazei também. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Uma vez eu estive atendendo um rapaz que havia passado por um problema de traição no casamento, na sala da minha casa, e minha esposa preocupada: como é que você vai atender esse rapaz? Eu parei para falar com ele, falei assim, e uma palavra que Deus me deu na hora: antes de qualquer coisa, perdoe. Perdoe para você ter paz. Quem não tem perdão, não tem paz. Quem não tem perdão, não tem paz. Então, perdão. Segundo ponto, além do perdão, não é o segundo ponto, tá? O texto diz que, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o laço da perfeição. Ou palavra falada e difícil de ser vivida. Amor. Amor. Mas sabe o que Deus me mostrou enquanto eu fazia esse estudo? Está no tópico, para os irmãos não ficarem assim, 14 do nosso estudo aqui, na terceira página, tópico, a terceira não, é a terceira mesmo, tópico 14 da terceira página. O que Deus me colocou: amor é a marca distintiva de um seguidor de Jesus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 13, lá no verso 33, o que está escrito? Nisto conhecereis, ou todos conhecerão que sois meus discípulos, se o quê? Se vos amardes uns aos outros. Então, como é que o discípulo de Jesus é identificado? O discípulo de Jesus é identificado pelo amor. E no capítulo 15, ele vai dizer: assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Entendam bem, vamos entender aqui. O amor é o vínculo da
perfeição. O amor é aquilo que nos conecta à perfeição. Paulo vai dizer na primeira carta de Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei como o metal que soa. Irmãos, nossa língua estranha perde a eficácia quando nós deixamos de amar. Nossas obras de caridade perdem a validade quando deixamos de amar. Ter todos os dons de nada adianta quando nós deixamos de amar. Sabe por quê? Porque havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, e o conhecimento vai cair quando vier aquele que é perfeito. Só permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. E sabe qual é a maior delas? Diz Paulo: a maior delas é o amor. Aleluia. A maior delas é o amor. A Bíblia diz claramente que, sendo conhecidos de Deus, ou conhecendo a Deus, nós devemos amar uns aos outros, porque a ciência incha. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Mas o amor edifica. A ciência incha, mas o amor edifica. Então vamos aqui adiantando um pouquinho mais, porque o tempo urge e ruge. A paz reine no coração de vocês. Reine, governe, domine. Na versão Almeida Revista e Corrigida está: seja o árbitro. Reine no coração de vocês a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo. Irmãos, uma coisa que eu observei, e eu coloquei com alguns detalhes aqui, nos tópicos 15, 16 e 17, eu observei que, em primeiro lugar, que o nosso Deus é descrito em inúmeros versos da Bíblia como sendo um Deus de paz. Romanos 15, 33, primeira carta aos Coríntios 14, 33, e está tudo citadinho aqui, de maneira que os irmãos podem ver o versículo no próprio estudo, tudo citado direitinho. Só que há uma questão que eu observei, e isso eu não posso deixar, pastores, obreiros, e compartilhar com a igreja. A paz, ela não é natural, não dentro da nossa natureza animal, da nossa natureza humana. A paz, ela é algo que precisa ser feito. Eu aprendi a citar na escola bíblica dominical, através daquelas lições antigas, Mateus 5, verso 9, que diz lá: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quando eu fui observar uma vez o meu pastor ministrando essa mensagem, no culto de terça-feira, eu abri o grego, fui lá na Bíblia na internet mesmo, fui na versão do grego, e me deparei com uma expressão, porque paz em grego é literalmente Irene. Eu não sei se tem alguém aqui cujo nome é Irene, mas saiba que o seu nome significa paz em grego. O seu nome vem da expressão paz em grego, é literalmente Irene. Está entendendo? É paz, o nome significa paz. Toda vez que você vê paz, sabe que no grego está escrito Irene ou Irene. E eu, olhando o texto, eu vi a junção de paz em grego com a junção de uma palavra que aparece muito para feito na Bíblia, que é poiesis, da onde vem a nossa palavra poesia. E, amados, o texto ali significa literalmente felizes, makarioi, os que promovem a paz, aqueles que fazem a paz, aqueles que trabalham pela paz, porque a paz dá trabalho. A paz não é algo fácil, como diz o Salmo 34, se alguém quer amar a vida em vez de dias largos, refreie a sua língua do mal e seus lábios de falar enganosamente, busque a paz e empenhe-te por alcançar. A paz, ela demanda busca e demanda empenho. Que empenho é esse, pastor? Empenho para pagar a maledicência, empenho para pagar a fofoca. Um promotor da paz jamais vai chegar, pastor,
Sabe o que eu ouvi do Senhor? Não. E o coração do pastor já atribulado, já aperreado. Ou então a coitada da irmã ali intercedendo, fazendo a missão dela. A cada hora Deus trazendo a mente da pobre da irmã, ora por fulano, ora por Beltrano, ora por Tetrano, ora por não sei mais quem é minha irmã. Sabe o que eu vi da irmã? Olha, eu vi isso. Querido, você não está fazendo a paz. Você é aquele cavaleiro lá daquele selo do Apocalipse que sai vermelho. Pelo amor de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Onde para ter paz não pode ter maledicência. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, verso 18, muito obrigado Jesus, que o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que procuram a paz. Então vamos procurar a paz. Aleluia. Olha só um texto como é interessante. Aqueles que exercitam, a palavra exercitar é de exercício. Sabe o que é exercício? Exercício é fazer aqueles movimentos para ter maior desempenho, para ter maior desenvoltura. Querido, quer ser um pacificador? Exercite a paz. Exercite a paz. Exercite a paz. Glória a Deus. Aleluia. Volta para o verso 13 de Tiago 3. Volta o verso 13 de Tiago. Tiago 3, verso 13. Tiago, não é 1 Pedro não. Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago capítulo 3, verso 13. Bendito seja Deus. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato. Para ter paz tem que ter bom trato. As suas obras em mansidão. Veja bem, a paz ela não está sozinha. A paz ela está acompanhada de mansidão e de sabedoria. Meu Deus. Verso 14. Verso 14. Avança, pessoal. Mas se tendes amarga inveja, quer perturbar a paz, quer tirar a paz da igreja, deixa de entrar a inveja. A paz vai embora imediatamente. Se tendes amarga inveja, sentimento faccioso. O que é faccioso? É a chamada panelinha. A panela dos músicos, a panela dos pregadores, a panela dos teólogos, a panela dos vasos. Enquanto isso está lá Deus, porque Deus falou: porém no meio de vós o meu tabernáculo, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei vosso Deus. Deus quer andar no meio dos músicos, Deus quer andar no meio dos pregadores, dos teólogos, dos mestres, dos pastores. Deus querendo andar na igreja. E a igreja virou um paneleiro, porque tem a panela dos músicos, a panela dos pregadores, a panela dos cantores. Nessa noite, paneleiro vai virar caldeirão da graça. Vai ser tudo derretido para virar o único caldeirão da graça e da glória. Glória a Deus. Só emprego que vocês me botaram, Jesus. Como é que eu vou pegar tudo isso aqui, Senhor? Iluminará. Aleluia, glórias a Deus. Então é isso aí. Faccioso em vosso coração, não vos glorieis, e nem mintais contra a verdade. Bendito seja o teu nome, Deus. Ainda vem dizendo, juntos somos melhores. Mas tem a facção. Aleluia. Olha o verso que é isso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque a sabedoria que vem do alto, verso 16. A sabedoria que vem do alto é o quê? Porque onde há inveja, sim, não dá. Onde há inveja e espírito faccioso, isso não está no texto. Essa aqui foi soprada direto do céu para a igreja, é o espírito soprando para a igreja mesmo. Onde há inveja e espírito faccioso, o que tem? Paz. O que tem? Paz é o que tem. A igreja toda, o que é que tem? E junto com a perturbação, o que é que vem? Toda obra perversa. Não tem paz. Aleluia. Não tem paz. Aí o verso 17 vai dizer que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Depois o que? Juntamente com pura ela é o quê? Ela é o quê? Eu quero ouvir essa palavra de novo. Eu gosto dessa palavra. Ela é o quê? Pacífica.
Porque às vezes para ser pacífico você tem que falar umas verdades. Ô, glória. Eu odeio essa expressão, me disseram isso de você. Por que tu não veio falar comigo? Eu aprendi a detestar. Porque não é errado odiar o mal, não. A Bíblia diz, no Salmo 45, no verso 9, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, a mais do que a todos os teus companheiros. Hebreus capítulo 5, perdão, 45, 7, já que botou lá, 45, 7. Né? Hebreus 1, verso 9, vai citar esse texto. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, a mais do que a todos os seus companheiros. Então a gente tem que detestar esse negócio de eu vim dizer isso de você, fulano está dizendo isso de você, Beltrano, irmão, isso tira a paz. Vamos jogar isso por terra em nome de Jesus. Ouviu falar algo? Peraí, vamos orar. Vamos orar. Quer calar a língua do fofoqueiro, do falador e do maledicente? Fofoqueiro não resiste a essa frase. Vamos orar agora pela vida dele. Acaba a fofoca na hora, pastor. Acaba a fofoca na hora, mas na hora. Apesar que vamos orar no WhatsApp, né? Vamos orar pelo irmão, por quê? Amém. Aleluia. E agora eu estou chegando. Eu estou chegando onde quero. Terceiro céu. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente. A palavra de Cristo habite em vocês. Eu tive que dar uma picotada no estudo. Perdão pelos tópicos, mas está todo aí. A palavra de Cristo habite em vocês. Eu comecei e vou terminar da maneira como eu comecei. A palavra de Cristo habite em vocês. Não é pouco não, abundantemente. Irmãos, o que nós precisamos fazer para a palavra de Cristo habitar em nós abundantemente? Qual é a recomendação que a Bíblia dá? Salmo 1, verso 2. Na verdade, verso 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Glória a Deus. Aleluia. Verso 2 vai dizer: antes o seu prazer. Seu prazer, qual é o seu prazer? Está na lei do Senhor. E na sua lei, medita por 3 minutinhos. Desculpa. Aleluia. Está no banheiro meditando. Glória a Jesus. Está no chuveiro meditando. Está na louça ali lavando, meditando. Está cozinhando, fazendo o almoço da família. Vai fazer aquela graça para a esposa. Vai comer fora. Vai para a cozinha, bota a mesa lá do lado de fora, na área de lazer da casa. E serve a mesa para a esposa. Aleluia. Mas fazendo o quê? Meditando na lei do Senhor. Porque não tem como a palavra de Cristo habitar em nós se não houver da nossa parte esse zelo, esse cuidado em estarmos sempre meditando, meditando, porque tem uma coisa: no período onde esse texto foi escrito, não tinha Bíblia na casa de crente assim. Hoje você vai na minha casa, não sei nem mais quantas Bíblias eu tenho, para mais de 20. E olha que tem umas 4 que já lançaram uma tal de Romas, eu não peguei. A Jeffrey eu não peguei, até porque as últimas 10 eu ganhei todas ministrando em escolas bíblicas, né? Ministrei lá em Benfica, no pastor Timóteo.
Ele me deu umas 3 ou 4 lá, duas eu ganhei com o pastor Daniel Kessler, 2 eu ganhei com o pastor Daniel Kessler. A Bíblia abençoou, Deus o recolheu, Deus o levou. Amo, todas foram lidas e estudadas. Amo, mas não tinha nessa época não. O camarada ia para a sinagoga, ouvia a leitura e vinha meditando naquilo que tinha ouvido. Olha que zelo. Por isso que o Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, olha como é que está em Apocalipse 1, verso 3: bem-aventurado aquele. Está o pronome aquele, pronome demonstrativo. Aquele está no singular. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que expõe. Bem-aventurado aquele que prega, aquele que ensina. Agora veja bem, e os que ouvem. O que lê é aquele que está com encargo. Esse texto está falando de um homem, de uma pessoa que está encarregado de ler as revelações que Jesus Cristo concedeu ao servo dele, João. E o povo está ouvindo, e os que ouvem, aleluia, as palavras desta profecia. Parou no ouvir? Não. Além do ouvir, tem e guardam as coisas que nela estão escritas. Sabe o que está acontecendo? Hoje, nós temos Bíblia. Nós temos Bíblia NAA de estudo, NVT de estudo, NVI de estudo, Jeffrey, Holmes, Bíblia do pastor Antônio Gilberto de estudo, Bíblia de estudo de C.S. Lewis, Bíblia de tanta coisa que nós temos. Nós não lemos e não guardamos. Não lemos, não guardamos e muitas das vezes conta a palavra. Irmãos, não é nada, não é com relação a isso aqui não, tá? Mas eu já vi pregações sendo feitas na igreja quando eu olhei do lado, a irmã estava preocupada com lista de compra. Eu já vi e a mensagem comendo solta lá na frente. Falei, Jesus amado, o que está acontecendo com essa igreja? O que está acontecendo com esse lugar? Eu cheguei a me perguntar, porque a mente, vou dizer uma coisa aqui para vocês, eu estou fugindo inteiramente do esboço, mas estou entregando aquilo que Deus quer entregar para a igreja. Glória a Deus, aleluia. O diabo não quer tirar ninguém da igreja. O diabo não quer colocar brinco em ninguém. O diabo não quer, não, ele não quer. Ele só quer uma coisa. Ele só quer a palavra afastada dos nossos púlpitos. Ele quer professores de escola bíblica dominical que não mais estudam uma lição e que ficam divagando, andando de um assunto para o outro, não conseguem mais ir na Bíblia. Ele quer pregadores com chama apagada no coração. Quando a Bíblia diz em Isaías 42, eis aqui o meu servo, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Ele pôs o meu espírito sobre ele. Ele não apagará o pavio que fumega. Queridos, o pregador, ele não pode apagar o pavio que fumega. Chama! Tem que ser mantido assim. Às vezes o pregador tem aquela fala lenta, monótona, calma, tranquila, mas você vê, está lento, está calmo, está tranquilo, mas tem uma chama. Há um fogo queimando por dentro dele enquanto ele fala. Cada palavra, enquanto ele explica, e aquilo vai prendendo. Mas, irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Tem púlpitos aí afora, por aí afora, que esses males jamais cheguem aqui nessa casa, onde pregações viraram espetáculos de coaching. Púlpito que nem púlpito mais é, porque o púlpito na verdade não é uma plataforma, o púlpito é isso aqui, ó. E o que isso aqui significa? Isso aqui está para dizer que é um local de ensino, que é um local de instrução, que é um local de palavra. Então a palavra não é lida, não é meditada, não é estudada, não é pregada, não é ensinada, não é guardada. Outra coisa, pregações que não são mais cristocêntricas.
Paulo vai dizer, do capítulo 1, do verso 13 até o verso 28, Paulo só fala de Cristo. Aliás, eu esqueci, eu estou devendo aqui a quantidade de vezes que o nome Cristo aparece na carta aos Colossenses. Capítulo 1, Cristo. Capítulo 2, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Capítulo 3, verso 4, todo Cristo que é a nossa vida. Dá Cristo de ponta a ponta. É Cristo do início até o final da carta. Hoje você vai em certos lugares, se ouve falar do pregador famoso, do cantor famoso, da irmã que revela, do irmão que é isso, mas Cristo está desaparecido dentro da própria igreja dele. E aí como é que você vai? Porque o pregador, o pastor, o que quer que seja, não tem poder para fazer a igreja ter afetos de misericórdia, bondade, mansidão, humildade, benignidade. O poder está em Cristo. O poder está em Cristo. O poder ainda está em Cristo. Eu toquei num culto uma vez com um músico militar, que eu vi uma cena patética. O pregador parou de pregar para mencionar o nome do líder e dos vice-líderes, e de uma forma extremamente, fulano rima com poder, não sei quem rima com unção. Irmãos, espera aí, mas é Jesus quem diz: é me dado todo o poder no céu e na terra. Ele nos ensinou ao terminar a oração do Pai Nosso dizer: porque teve o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Irmãos, pelo amor de Jesus, não dá. Então a palavra incrível de Cristo habite em vós abundantemente. Como? O texto vai dizer: com toda a sabedoria. Claro que essa sabedoria não é a sabedoria da instrução. Essa sabedoria não é a sabedoria carnal, mas é a sabedoria. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, quando fui ter convosco anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou linguagem persuasiva da sabedoria humana, porque nada me propus saber, verso 2, entre vós senão a Cristo e este crucificado, verso 3, e quando estive entre vós, estive com grande temor e tremor, verso 4, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora olha o que ele vai dizer no verso 5, do verso 6, mas todavia entre os experimentados expomos a sabedoria, não porém a sabedoria desse século, mas a sabedoria oculta em mistério, preordenada para a nossa glória, a qual os príncipes deste mundo não conheceram, porque se tivessem conhecido não teriam crucificado o Senhor da glória. Então tem uma sabedoria, que é uma sabedoria espiritual, que é a capacidade de resolver problemas. Outra coisa, sabedoria não é conhecimento. Conhecimento se adquire com leitura. Ixi, Jesus, passei mais tempo. Conhecimento se adquire com leitura. Conhecimento se adquire com escolarização. Você vai conhecer física, química, biologia, filosofia, sociologia. Isso tudo é importante quando colocado na mão de Deus. Agora, sabedoria se adquire com vivência prática de vida. Aleluia. Sabedoria se adquire no joelho, pedindo orientação a Deus e ouvindo o Espírito Santo dar as devidas orientações. Isto é sabedoria. Com toda a sabedoria, mas falou da sabedoria, não. Toda sabedoria é instrução. Tem que haver instrução, instruindo-vos e advertindo-vos uns aos outros, como diz aqui no texto, né? Aconselhem-se uns aos outros. E para terminarmos, porque infelizmente tem que terminar, por mim seria uma vigília, está gostoso demais aqui. Glória a Deus. Eu preciso fazer uma colocação que está uma última colocação.
que está no tópico 21 e 22, eu estou encerrando, tá, pastores? Essa tarefa é árdua, ao ponto de ser chamada por Paulo de copioi, uma palavra para trabalho exaustivo e desgastante, tanto que a tradução ecumênica brasileira traduz esse mesmo versículo: este é o objetivo do meu labor do combate empreendido com a força que age poderosamente em mim. O que eu quero colocar aqui para terminarmos? Eu estou encerrando. Os irmãos não ficarem enfastiados nem enfadados de mim e me chamarem outra vez. Eu quero fazer duas colocações aqui, meu pastor. Primeiro, não é difícil juntar a igreja. Não é difícil juntar a igreja para um show. Não. Lotado de multidão lá. Difícil é colocar 30, 40 pessoas para estudo bíblico. Isso não é fácil, não. Botar 60 jovens para lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia, com o joelho dobrado, orando. Eu já vi isso. Eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 15 de junho de 87, num trabalho desse. Ninguém dava nada pelo trabalho, estava chato, não nada. Espírito de Deus, porque tem uma coisa: o Espírito de Deus não segue protocolo humano, programação humana, planejamento humano. Não segue nada disso, não. O Espírito de Deus, às vezes, não está lá no monótono. Aí olha para ali, tem uma sarça pegando fogo. Não quer porque não está pegando fogo ainda. Dá 2 horas, está pegando fogo ainda, dá 3 horas. Porque tem uma coisa também. Naquela época, batismo com o Espírito Santo, quando vinha, tu falava em língua o dia todo. Ia orar pela comida, falava em língua. Ia orar para dormir, falava em língua. Ia orar para acordar, falava em língua. Ia tomar banho, se pensasse em Jesus, falava em língua. No banheiro mesmo, debaixo do chuveiro. Graças a Deus. Eu quero saber se tem aqui alguém que queira aceitar Jesus. Se você veio nos visitar esta noite, porque esse estudo não é só para os crentes, é para aqueles que quiserem aprender a palavra de Deus. Tem aqui alguém: pastor, eu quero aceitar Jesus. Vem aqui que nós vamos orar pela sua vida, porque Jesus está aqui pronto para salvar. Graças a Deus. Então, os irmãos desejam irmãos, vocês desejam que o pastor Marcelo Medeiros venha outra vez?
Graças a Deus. A igreja está satisfeita, amém? Amém. Vocês vão vir amanhã novamente? Amém. Oh, glória! Aleluia! Isso faz parte já de avivamento, irmãos. É o desejo de estar na presença do Senhor. Avivamento nem sempre é falar em mistério, mas é de estar na presença de Deus, sentindo o fogo do Espírito de Deus acender. Graças a Deus. Então nós teremos o pastor Ezequiel vai fazer aqui alguns. Nós vamos aqui entregar ao nosso pastor esse certificado como ele foi um dos professores, tá bem? Então ele merece todos que virão aqui, né? Vamos tirar aqui a foto. Queridos, a paz, amém? Amém? Muito obrigado pelo certificado do meu pastor Genário Vaz. Eu que só queria usar rapidamente a palavra para anunciar esse livro, tá bom? Ele está na terceira, quarta tiragem dele já, chamado Se Tiver Fé. Se você quiser saber o que é fé, como fortalecer a tua vida na fé, adquira esse livro. Você vai ser abençoado com a leitura dele. Uma alegria que eu tive bem grande, que eu vendi esse livro na igreja, e depois eu fui abordado por um comprador e disse assim: irmão, pastor, eu nunca tinha terminado a leitura de um livro em toda a minha vida. Teu livro me abençoou de uma maneira tal que eu li do início ao fim. Um outro que comprou, olha, pastor, eu perdi meu livro com uma pessoa que bateu e emprestei, a pessoa não me devolveu mais, porque de fato foi um livro, algo especial que Deus me deu. É R$25, aceito Pix, de preferência Pix mesmo, tá bom? E que Deus abençoe vocês. Com certeza vocês serão abençoados pela leitura dele em nome de Jesus. E esse daqui eu vou usar para presentear o meu pastor aqui, o pastor Genário Vaz, pela gentileza de concessão do espaço. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus, que bênção, né? Que maravilha. Os irmãos estão alegres com Jesus. Está renovado o contrato com o pastor Marcelo. Já está, né? Se pudesse, não deixava nem ele embora, né? A gente ficava com ele aqui para a gente, né? Que maravilha, que bênção, mas você mais músico, irmão, flautista, graças a Deus, né? Nosso pastor Marcelo, né? Ele chegou, teve aí um certo incômodo, devido hoje essa redondeza aqui está um pouco dificultosa, né? Não somente para chegar, para guardar carro, então atrasou um pouco, mas ele não veio sozinho, ele veio acompanhado da sua companheira, né? Está aqui. Se porventura puder, fique de pé um pouquinho para nós saudarmos nossa irmã Lúbia. Nós já fomos ali falar com ela, nosso pastor Marcelo nos ministrou e nós gostaríamos de cumprimentá-los com um bem-vindo em nome de Jesus, bem forte. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Glória a Deus, né? Que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Endereço é fácil, pertinho da Decim, né? Quando puder vir aqui
é muito fácil a chegada, é um prazer tê-los conosco. Temos também aqui nossa irmã Miriam e também Maria José, né? A Miriam, Maria José conosco. Temos também a Solange Gomes, são visitantes, está ali, nossa irmã Solange, né? Temos aqui também, olha, nosso irmão Batista, teve ontem, está de novo aqui, certamente temos mais algum, e vocês também são muito bem-vindos a estar conosco, tá bom? Amanhã continua, amanhã nós temos aqui a presença do nosso conjunto regional 1, que é o Monte Sião, Jardim da Esperança, Novo Jardim e Nova Jerusalém, na parte do louvor, né, do intervalo. Quem estará ministrando amanhã será o nosso pastor Gil Monteiro, né? É o filho do nosso saudoso pastor Antônio Gilberto. Esteve conosco algumas vezes aqui, né? Uma bênção também, já está na glória com o Senhor. Então, esses são os nossos avisos. Tem uma cantina funcionando, vocês passem ali. A gente tem assim, uma notícia boa, notícia ruim, né? Para dar para os irmãos. Nós querem a boa, quer a ruim. A boa já foi até dada, né? Quer a ruim, quer a boa. Até a gente tem essa conversa, né? Da conversa da notícia boa e da ruim. A boa, irmãos, que um livro desse, né? Olha só, material bom que está na minha mão. Dá para ver material bom, né? 25, e já tem gente ali, ó, 25 reais, irmão. O senhor está ajudando a Haddad, né? Não para comprar mais, é para eles comprarem mais. Está ajudando a Haddad, né? Porque a Haddad está aí só taxando folha de imposto em cima de todo mundo. Ninguém sabe mais o que vai fazer da vida, tanto imposto, né? Café, R$32, irmão, R$25, meu irmão. R$25. Essa é a boa, irmãos. A ruim, olha só. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eram 7, mas o pastor já ganhou, né? Felizado. Então só são 6, irmão. Vocês corram aqui, né? Agora minha esposa já está na dança, eu quero um. Então vai ficar. Ih, olha aí, mais um. Ih, irmão, não vou falar nada, não. Vou separar o meu aqui para pagar. Depois vocês se viram aí. Encomendem aqui, que depois ele volta aqui num domingo para pregar para a gente. Amém? E trago mais livro. Trago mais livro, 5 Graças a Deus. Nós queremos agradecer ao nosso pastor Marcelo, a sua esposa, a sua digníssima esposa, que está aqui, os demais que estão nos visitando, que Deus abençoe. Agora, pastor Marcelo, agora fiquemos de pé, vamos agradecer ao nosso Deus, que amanhã tem mais. Graças a Deus. Chama aqui o presbítero irmão Adalberto Negaceiro. Eu sei que você... Temos mais um aviso, porque a gente está um pouco em transição devido à escola. Amanhã a nossa círculo de oração será às 16 horas e 30 minutos. Não vai ser 17, meia hora antes, para acabar um pouco mais cedo. E também o trabalho de evangelismo, né? É amanhã também, mas na parte da manhã. Sexta-feira, na parte da manhã, na Praça 7. Levem água, tá? Porque o calor não está brincadeira. Pai do Senhor, meus irmãos. Para quem não conhece, a família é a mãe do nosso irmão Clésio, né? Do nosso irmão presbítero Clésio, né? Assim, família, a mãe do irmão Clésio. Oramos, irmãos. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em tua presença estamos nesta noite. Nós queremos, Pai, te louvar e te agradecer, Senhor, por esta dádiva dada do céu de ti para nós nesta noite, a tua palavra está no nosso coração, nos trazendo alegria, nos trazendo paz, nos trazendo regozijo, meu Senhor, que possamos sair daqui cheio da tua graça, meu Senhor da glória, não como entramos, mas de outra forma, Pai Celestial.
Leva-nos em paz para os nossos lares. Toma, Senhor, em tuas mãos. Nos guia, meu Senhor, livra do animal, do homem sanguinário. Teus filhos que vão pegar conduções, guia aqueles que vão pegar seus veículos. Pai, dirige para eles, meu Senhor da glória. Pai, seja, Pai Celestial, conosco, nos dá no final de semana da tua paz. Que possamos aqui amanhã estar também aqui novamente, adorando e bendizendo o teu nome. Seja conosco, te pedimos a ter essas bênçãos, orando e agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.